Ótimo, beleza, então. Prazer ter vocês aqui, tá? Pessoal, tem gente aqui que não estuda com a gente ainda, mas é uma satisfação muito grande em tê-los aqui. Então, bora lá. Hoje a gente vai estudar direito civil. Todo mundo tá com material? Coloca aí, coloquei o material lá, tá? Tanto no grupo, né, que eu tenho aí com uma galera, tanto como também nos links que eu acabei de postar. Tanto no meu WhatsApp, também, como lá no meu Instagram, tá? Então vamos lá, pessoal. Se você ainda não tem o material, vai aqui no Instagram, tá? Se vocês estão aí e não tem o material, vai aqui no Instagram que está lá nos meus stories, tá? Só baixar lá e acompanhar. É o mesmo material que eu vou passar aqui para vocês. Então vamos nessa, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de Direito Civil e hoje a gente vai falar dos bens, tá? Tá lá no edital de vocês um tópico chamado bens, tá bom? Então, vamos ver o que é isso, segundo o Código Civil, segundo a disciplina Direito Civil. Considera-se bem, conceito bem tranquilo, tá? Não tem muita coisa assim, não é difícil. Direito civil, na verdade, pessoal, direito civil não é difícil, ele é só um pouquinho, algumas coisas, né, são um pouquinho chatas, assim, que às vezes eu não tenho muito saco para aprender. Para aprender, não tenho muito saco para entender aquilo que está acontecendo aqui, mas é bem tranquilo alguns assuntos, como, por exemplo, né, bens. Tá? Olha só, pessoal, considera-se bem tudo aquilo que existe no universo, tá? Então, bens, pessoal, ó, é tudo aquilo que existe no universo e é útil, tá? Será útil ao homem. Então, bem é tudo que existe e que o homem ele utiliza de alguma forma. Tá? Ele utiliza, seja, sei lá, seja um acessório, seja alguma coisa que ele dependa disso para se locomover, moradia, tudo que é útil ao homem, tá? E existe no universo, a gente se considera bem, considera-se bem, beleza? Então, vamos lá, nós temos duas categorias de bem. A primeira categoria de bens, pessoal, essa daqui, ó, são os bens considerados em si mesmos, ou seja, pelo simples fato, tá, daquele bem existir, considera-se bem por si mesmo, né? E aí nós temos algumas subespécies, né, dessa espécie aqui, desse geralzão aqui, né, dos bens em si mesmo, ó. Temos os bens móveis, os bens imóveis, tá? Os fungíveis e infungíveis, tá bom? Os consumíveis e inconsumíveis, os divisíveis e indivisíveis, e singulares e coletivos, tá? Então, nós temos aqui essas espécies de bens que são, assim, pela própria existência do bem, a matéria em si desses bens, tá? Nós temos aqui, ó, essas subespécies, tá bom? E tudo isso aqui cai em concurso, tá, pessoal? Cai em concurso. E nós temos os bens, ó, tá errado isso daqui, né? Acho que é para ser reciprocamente considerados. Vamos lá. Aqui é importante isso daqui, tá? Eu considero isso aqui importante, ó. Por quê, pessoal? Porque nós temos os bens principais, tá? E nós temos os bens acessórios, tá bom? Então, olha só, para vocês conseguirem compreender isso daqui. O bem principal é aquele bem ali em si, né? Os bens acessórios, para a existência desses bens acessórios aqui, eles precisarão, ó, de fato, do bem principal, tá? Os bens acessórios precisarão, de fato, do bem principal. Preste atenção aqui, que isso aqui, esse entendimento vai ajudar a gente lá na frente. Porque, assim, eu tenho o bem principal. O bem principal em si, ele funciona independente de qualquer coisa, tá? O bem principal em si, ele funciona independente de qualquer coisa. Por outro lado, pessoal, o bem acessório, né, que é este bem aqui, ele não tem serventia nenhuma, tá? Não vai ter serventia alguma se não estiver atrelado a um bem principal, tá bom? Deu para vocês entenderem? Aí, daqui a pouco, a gente vai estudar os bens acessórios, tá? Porque de cara aqui, eu posso falar para vocês, eles são os que mais caem, beleza? Que mais caem. Tranquilo? Então, já fica com esse entendimento aí. Para efeitos assim de você conseguir compreender o conteúdo, já entende, tá? Que o bem principal é aquele bem que sozinho ele já funciona, tá? Não depende de nada para sua existência, para o seu funcionamento, bom? Agora, os bens acessórios em si,
tá? Eles precisam, para o seu funcionamento, do bem principal. Tudo bem? Vou dar um exemplo de prova para vocês. O carro, né? O carro é um bem, né? Um bem móvel, que ele, assim, para a essência dele, né? Para ele ser considerado bem móvel, ele precisa, né? De movimento próprio, né? Seja um movimento próprio ou então por força alheia, por força do homem, tá? Então, o carro, a essência dele é que ele é um bem móvel e ele precisa do quê? Para se locomover. Ele precisa das rodas, tá? Entendeu? Só a título de exemplo, tá? Questão de prova. Ele precisa das rodas para se locomover. Ele precisa das rodas para se mover. Beleza? Então, essa característica, né, dele ser um bem móvel, o torna, né, ali um bem principal. Agora, dentro do carro, pessoal, a gente sabe que nós temos os acessórios que estão dentro do carro. Que esses acessórios, sozinhos, pessoal, sozinhos eles não vão funcionar. Por quê? Porque eles dependem, tá? Eles irão depender do bem principal, que é o carro. Conseguiram compreender, pessoal? Então, posso dar um exemplo para vocês, né? Ó, quando você vai comprar um carro, por exemplo, só a título de exemplo, tá? Só para você conseguir compreender. Quando você vai comprar um carro, você tem aqueles carros, não sei se você já prestou atenção, você tem aqueles carros que são mais baratos, tá? São mais baratos, mas eles não têm determinados acessórios. Como, por exemplo, um carro que não tem um som, por exemplo. Ele se torna um carro mais barato, tá? Que é o valor original do carro. Um carro só vai se tornar caro por causa dos acessórios que tem ali dentro, que acompanham ele. Tá? Então, por exemplo, um carro é mais barato, mas ele não tem um som. Né? Nós temos um outro carro que é da mesma marca, da mesma série, tá? Do mesmo ano, só que ele se torna um pouco mais caro porque lá tem um acessório, que é o som. Então, os acessórios, tá, pessoal? Os acessórios, eles, obviamente, vão aí dar uma valorizada, né, no valor do bem. Mas, eu quero que vocês compreendam isso para efeitos, né, didáticos e também para ajudar a gente a resolver as questões de prova. O valor do bem, ele é X. Ele só vai ser maior nesse caso, por quê? Porque aqui nós temos os acessórios. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Deu para vocês compreenderem. A mesma coisa uma casa, tá? A mesma coisa, a gente pode falar da casa, que é um bem imóvel, tá bom? Tranquilos, então? Conseguimos compreender isso? Tá? E isso aqui, pessoal, eu acho muito importante a gente compreender, porque isso aqui despenca em prova de concurso. Então, bora falar primeiramente dos bens móveis e dos bens imóveis, tá? O que é o bem móvel, pessoal? O Código Civil ensina pra gente. Olha o conceito aqui, ó. É tudo o que se incorpora, tá? Naturalmente, aí a gente dá uma característica aqui, ó. Naturalmente, acessão, tá? Natural ou artificialmente, que a gente chama, tá? De acessão artificial ao solo. Então, tudo que se incorporar ao solo, pessoal, tudo que se incorporar ao solo, tá? Olha aqui a palavra. Tudo que se incorporar ao solo será um bem imóvel, tá? Será um bem imóvel. Seja essa, né, incorporação de forma natural, tá? Seja ela de forma natural, ou então seja ela, né, artificialmente, ou seja, pelo o emprego da força do homem, tá bom? Então a gente tem essa característica aqui nos bens móveis, nos bens imóveis, melhor dizendo. Por exemplo, ó, uma árvore, tá? Uma árvore que nasce de forma naturalmente, natural ali do solo. Ela é um bem imóvel, por quê? Porque nasceu, ó, naturalmente. Mas vocês concordam comigo que o homem, ele também planta árvores, sim ou não? Vocês concordam comigo? Então, essa maneira da plantação de uma árvore, pessoal, é o quê? É uma forma que artificial, né? Então, também não importa se é naturalmente ou artificialmente, desde que incorporados ao solo, tá? Incorporados ao solo irão se tornar bens imóveis, tá bom? Tranquilos? Ou seja, são os bens que não podem ser transportados, a palavra aqui, ó,
sem destruição, tá? Sem destruição ou diminuição do valor, tá? De um lugar para o outro, tá bom? De um lugar para o outro, beleza? Ou seja, é o que não pode. Se você quiser tirar uma árvore de um determinado lugar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cortar ela, tá? Olha aqui a característica, ó. Estará destruindo ela, tá bom? Ou então, a gente tem aquelas palmeiras, né, que vende e tudo mais. Aqui vai se importar, né? Ó, no caso, você vai replantar ela, tá? Então, observa que você vai colocar ela artificialmente ao solo. Vai continuar sendo aí um bem imóvel. Olha que o artigo 79 do Código Civil fala, ó, são bens imóveis, o solo e tudo quanto lhe incorporar, natural ou artificialmente, tá bom? Foi esse conceito aqui que a gente acabou de trazer para vocês, tá? Então, pega essa característica aí do bem imóvel, tudo que é incorporado naturalmente, tá? Tudo que é incorporado naturalmente ou artificialmente ao solo, ok? O artigo 80 consideram-se imóveis, tá? Para efeitos legais, os direitos reais sobre os imóveis, tá? Os direitos sobre os imóveis também são considerados, né, bens imóveis, tá bom? E as ações que os asseguram. Sim, o direito à sucessão aberta também, tá bom? Então, os direitos sobre os imóveis, tá, pessoal? Os direitos sobre os imóveis, eles também são considerados, tá? Eles são considerados aí, perdão, eles são considerados bens imóveis, tá bom? Artigo 81. Não se perdem o caráter de imóveis, primeiro, as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Aqui eu dou o exemplo para vocês da palmeira, tá? Da palmeira que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Tem muita gente que vende planta, né? E tudo mais. Aí o que acontece? A planta está ali em um determinado local, tá? Tá planta, palmeira, por exemplo, clássico. Palmeira está lá, tá plantada, tá no solo, né? Só que quando tira ela de lá, tá? Aí o que vai acontecer? Ó? Elas são separadas do solo, mas conservam a sua unidade. Né? Alguém compra a palmeira, né, e vai colocar ela e vai plantar ela em um outro local. Aqui nesse caso, ó, vai conservar a sua unidade. Quer um outro exemplo também? Grama. Tá? A grama, por exemplo. Beleza? Então, aqui, ó, e forem removidas para o outro local. Tá bom? Ó, esse aqui cai demais em prova, tá? Os materiais provisoriamente, tá, separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, materiais provisoriamente separados de um prédio, tá? E depois, ó, palavra-chave aqui, ó, e depois eles forem reempregados ou recolocados, também serão considerados bens imóveis. Professor, e se esse material não for reempregado, aí ele se torna um bem imóvel, tá bom? Tranquilos? Então, o exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês aqui, pessoal, é o exemplo, né, da porta. A porta. Eu tenho a porta em duas situações, tá? Ó, vamos lá. Analisa aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai consolidar mais isso. Olha só, a porta. Presta atenção. Quando você está construindo a sua casa, tá? Você está aí construindo a sua casa e você vai atrás das portas para colocar lá na sua casa. Porta ou qualquer outro material. Quando esse material de construção ele está na loja, pessoal, ele está na loja, no caso aqui, a porta está na loja, ó, isso aqui na loja, será um bem o quê, pessoal? Será um bem móvel, tá? Será um bem móvel. A partir do momento que você pega essa porta que já comprou, tá tudo certo, já tá lá na tua casa, a partir do momento que essa porta ela é instalada, tá? Olha só, aqui tá o antes e aqui tá o depois. Antes da construção e o depois da construção. A partir do momento que essa porta aqui ela é instalada, ela vai se tornar, né? Se torna então um bem imóvel, tá bom? Ela vai se tornar um bem imóvel. Beleza? Aí tá, passou alguns anos aí, né? E você decidiu fazer uma reforma na sua casa. Você retirou essa porta. Só que o código está falando o seguinte:
Se essa porta que está aqui, você só tirou ela para fazer uma manutenção e colocar ela novamente, tá? Aqui no mesmo lugar onde ela estava, ela ainda continuará sendo um bem imóvel, tá? Mas só, sei lá, passou 10 anos, você não gosta mais daquela porta, enjoou dela, você não vai recolocar, ela comprou uma nova. Então, essa porta que está aqui, ela perde a característica de bem imóvel e ela volta, então, a se tornar um bem, ela volta a se tornar um bem imóvel, beleza? Ela perde a característica de bem imóvel e volta e se torna aí um bem imóvel, beleza? Isso aqui é importante, porque a questão ela vai te contar uma história e você precisa ter esse entendimento aqui. Deu para vocês compreenderem? Então, ó, vou voltar aqui, ó. Todos os materiais que provisoriamente forem separados de um prédio, né, para neles se reempregarem, são considerados bens imóveis. Tudo jóia, pessoal? Tranquilos? E isso aqui cai, não é brincadeira. Olha só, bens imóveis por natureza. Preliminarmente, considera-se bens imóveis por natureza o solo, né, seus acessórios e adjacentes, ou seja, tudo aquilo que adere ao solo naturalmente. Tá? Quer um outro exemplo, né, de bens imóveis por natureza? O lago, tá? O lago criado naturalmente, tá? O lago, professor, mas é água. Mas embaixo da água você vai encontrar o solo, tá? Quando você for lá no fundo do lago, no fundo do rio, você vai encontrar o solo, beleza? Então, tudo que nasce naturalmente, beleza? Ou seja, cadê? A exemplo, né, das árvores, frutos e subsolos, tá bom? Alguns outros autores, tá? Separa aí. Alguns outros autores entendem que deveriam ser bens imóveis por natureza somente o solo. Acessórios e adjacentes deveriam ser chamados de bens imóveis por acessão natural. Beleza? Vamos lá. Os bens por acessão industrial ou artificial. É aquele, pessoal, que tem um emprego, né? Que tem um emprego aí da força do homem. Que o homem, ele exerce, né, ele tem algum tipo de relação com a criação desse bem imóvel aqui, ó. Vamos lá. É definido como tudo aquilo que resulta do trabalho de um homem, tá? Tornando-se permanentemente incorporado ao solo, tá bom? Incorporado ao solo. Exemplos, construções e plantações, tá? Quem constrói uma casa é o homem. A casa não se constrói naturalmente, tá? Mas ela vai se tornar um bem imóvel, ok? Ainda tem aqui também bens imóveis por acessão intelectual, só coloquei mesmo para a gente compreender o conteúdo, tá? Mas, né, não existe nada específico, né, sobre esses conceitos. Por destinação do proprietário, a lei considera bem imóvel por acessão intelectual aqueles bens móveis, né, que aderem, olha só, a um bem imóvel pela vontade do dono. Aí aqui a gente tem o exemplo da porta, tá? Que anteriormente ela era um bem móvel e quando ela aderiu ali, né, a característica de um bem imóvel, ou seja, quando ela se empregou a um bem imóvel, que no caso é a construção, a casa, ela se tornou, né, um bem imóvel, tá? É o exemplo da porta, janela. Outro exemplo de prova, telhado, né, ah, é, vasos, enfim. A prova ela vai te contar um enredo e você vai ter que identificar pela vontade do dono, para dar maior, aqui, ó, para dar maior utilidade ao imóvel, ou até mesmo para o seu embelezamento, tá? Aformosamento, a exemplo de olha só aqui, o trator comprado para melhor utilização em uma fazenda, pois enquanto o trator estiver a serviço da fazenda, será considerado um bem imóvel por acessão intelectual. O trator, né, pessoal? Aí eu falo, professor, mas o trator, sim, pessoal, o trator ele é considerado um bem, tá? Um bem imóvel enquanto ele estiver ali, tá? Empregado em uma fazenda, por exemplo, tá? É um pouco complicado, né, a gente? Mas o trator ele não se locomove e tudo mais, tá? Mas ele está ali em um bem imóvel. Que bem imóvel é esse? A fazenda. Então, quando ele está ali empregado naquela fazenda, ele se torna,
né, um bem imóvel. A partir do momento que ele... É a mesma ideia da porta, tá? É a mesma ideia da porta. Beleza? Ó, eu não sei, a minha formatação não ficou legal. São aqueles bens móveis incorporados ao bem imóvel pela vontade do dono. Assim como o proprietário, né, imobilizou o bem imóvel, ele poderá, consequentemente, mobilizá-lo novamente quando não for utilizá-lo mais para aquilo que o destinava. Beleza? Tranquilos? E aqui, ó, bens, tá? Imóveis por determinação legal. Aquilo que a lei fala que tem que ser bem imóvel. São determinados bens que somente são imóveis porque o legislador resolveu enquadrá-los como imóveis, para que se possibilite, em regra, maior segurança jurídica nas relações que os envolvem. Podemos citar, né, o direito à sucessão aberta, ainda que o acervo seja composto única e exclusivamente de bens móveis. Sim, pessoal, para quem é da nossa mentoria, né, a gente já estudou a sucessão aberta. E eu falei para o pessoal da sucessão aberta que, quando a gente estudou a sucessão aberta, que nós temos, por exemplo, eu sempre gosto de colocar a figura do sumido. Aquela pessoa que desapareceu, tá? E não voltou mais. Então, acontece aí todo um processo. Se essa pessoa não aparecer, quando chegar lá no final do período, ela vai ser considerada, né? Ela vai ser dado como morto, como falecido, né? Sem a presença de um corpo, morte presumida, né? É assim que a gente chama dentro do direito civil. Determinado espaço de tempo, aí, mais de 10 anos, se a pessoa não aparecer, ela vai, então, ela vai ser decretada como morto, né, como falecido. E uma dessas etapas, né, a gente tem por determinação do juiz, que o Código Civil ele manda fazer isso, por determinação do juiz, para a conservação do ausente, a conservação do bem do ausente, melhor dizendo, o juiz ele pode decretar, tá? Ele pode decretar que os bens móveis, tá? Bens móveis, por exemplo, carro, qualquer coisa que vai se locomover, ele vai decretar isso como bem imóvel para conservar, né, aí os bens desse ausente, dessa pessoa que está desaparecida. Então, isso aqui é só um exemplo, né, de bens imóveis por determinação legal, beleza? E também os direitos reais, tá, sobre os imóveis e as ações que os asseguram, as apólices da dívida pública, quando oneradas com cláusulas de inalienabilidade, tá bom? Então, isso são bens imóveis por determinação legal. Por quê? Porque a lei quis que isso fosse chamado de bens imóveis, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguimos compreender até aqui? Então, essas são as características dos bens imóveis. Eu estou contando tudo isso daqui para vocês porque quando a questão, vocês têm que ter esse entendimento que a questão ela vai, né, pegar tudo isso daqui e vai colocar em um bolo só. Tá? A gente vai perceber daqui a pouco quando a gente for resolver. Vamos lá agora para os bens móveis. O que é bem móvel? São os suscetíveis, tá? Suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia. Movimento próprio, aquele que anda sozinho, tá? Ou de remoção por forças alheias, tá? Dá um exemplo, professor. Aqui, ó, o pet, sabe? O teu cachorrinho, o teu gato, ele é um bem, tá? Eles são bens móveis, tá bom? Por força alheia, carro, tá? Força alheia, o carro depende de um homem, né, para que ele se locomova. Beleza? É bem simples, tá? Tudo que tem movimento próprio, né, ou de remoção, tudo aquilo que se locomove, seja independentemente ou então dependente de alguém, né, para se locomover, a gente chama de bens móveis, tá? Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social, tá, pessoal? Sem alteração da substância. Quando ele coloca aqui, pessoal, sem alteração da substância, significa o seguinte, basicamente o seguinte, se eu alterar o carro, pessoal, por exemplo, tirar os pneus do carro, ele deixa, né, ele deixa de ter movimento, pessoal.
ele deixa de ser movimento, e aí a gente altera, né, a substância desse veículo, ok? Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. E o carro, pessoal, vocês precisam compreender, porque a gente vai resolver daqui a pouco uma questão, né, que a gente precisa de um certo entendimento, né? Um entendimento assim, bem mais apurado, tá bom? A gente vai chegar lá e vocês vão entender melhor. Tá? Então, pega isso daí. Bens móveis são os bens, né, que eles têm movimento, precisam se locomover, precisam se movimentar, seja movimento próprio ou então, né, por remoção alheia. Ok? Tudo bem? E aí nós vamos ter os bens móveis por natureza. São bens móveis, né, por natureza, não só aqueles que têm movimento próprio, como também aqueles que não têm movimento próprio, né? Subdivide-se em bens móveis propriamente dito, né? Opa. E aqueles que não têm movimento próprio e bens semoventes, aqueles que têm movimento próprio, tá? Como por exemplo aí o cachorro, tá? Bens móveis por antecipação, aqueles bens imóveis que têm uma finalidade última como móvel, assim mesmo temporariamente imóveis, ó, isso que é interessante. Mesmo que temporariamente imóveis, não perdem, né, o caráter de bem móvel, tá? De bem móvel, em razão da sua finalidade. Exemplo, árvores plantadas para corte. A gente acabou de ver que a árvore ela pode ser natural, né? Natural ali, a própria natureza criou aquela árvore, ela cresceu. Ou então a árvore, pessoal, ela pode ser plantada, né? Se ela é incorporada ao solo, seja naturalmente ou artificialmente, ela é um bem imóvel, a regra. Agora preste atenção. Vocês conhecem a Ancel? Conhecem a Ancel? Aqui no estado, né, no nosso estado? A Ancel ela tem um plantio de eucalipto aí para a estrada, né? Todo dia as carretas vão, né, e voltam, cheio de madeira. Então a Ancel ela planta árvore, só que ela já planta árvore, pessoal, já planta árvore com o intuito de futuramente, né, tirar essa árvore, com o intuito de plantar, ou melhor, com o intuito de recolher essas árvores. Então, ó, essas árvores, a título de exemplo da Ancel, são bens móveis por antecipação. Tá? Por quê? Porque eles já plantam a árvore com o intuito de futuramente recolhê-las. Deu para vocês compreenderem? Então, é isso que ele está falando aqui. Ó. Bens imóveis têm a finalidade última como móvel. Tá? Assim, mesmo temporariamente, eles sendo imóveis. Por quê? Porque até que a árvore ela cresça, lá o eucalipto, né? Até que ele cresça e tudo mais, ele fica ali plantado, está incorporado ao solo. Então, temporariamente, ele pode ser, ele tem essa característica, né, de bens imóveis, mas depois que ocorre o plantio, né, que ocorre a colheita, não sei se fala colheita para árvore, acho que não, né? Mas enfim, depois que eles cortam, né, ali, então essa árvore ela vai se tornar um bem móvel. Por quê? Por causa da sua finalidade, que nunca foi plantá-la e deixar lá, tá bom? A finalidade sempre foi aí, sempre foi o corte dessas árvores, ok? Dá para vocês compreenderem? Tranquilos? E também nós vamos ter os bens móveis por determinação legal. São alguns bens que a lei considera móveis, tá? A lei mesmo vai dizer que são móveis, igual lá no, nos bens imóveis por determinação legal, beleza? E, consequentemente, aplicando as disposições sobre bens imóveis nas relações que os envolvam. Então, tudo que tiver relação com os bens móveis, tá? Seja direitos também, né? Direitos reais, ações, tudo que esteja relacionado aos bens móveis, também são considerados bens móveis, beleza? Artigo 83, olha só. Esse aqui cai em prova, tá? Fica ligado aqui. Esse aqui cai em prova. As energias, pessoal, que tenham valor econômico, tá? Elas são consideradas bens móveis. Energia que tem valor econômico considera-se bens móveis, tá? Já vi isso em prova, já vi a FGV cobrando isso, tá? Então, fica esperto. Falou de energia, tá? E você vai acionar energia mais valor econômico é igual, tá? Será igual a bens móveis, tá? Bens móveis, tá bom?
olha o outro aqui, ó, os direitos, como eu falei para vocês, ó, os direitos reais sobre objetos móveis também, tá? E as ações correspondentes, sim, direitos pessoais de caráter patrimonial e respectiva ações, tá bom? Então, o patrimônio, pessoal, o patrimônio também é considerado um bem. Bom, obviamente, né? E o que constitui patrimônio? Patrimônio são direitos e obrigações, tá? Direitos e obrigações são considerados patrimônio, segundo o Código Civil. Beleza? Então, até as dívidas, já vi questão de prova. As dívidas, tá? Se você deve o banco aí, uma galera deve o FIES, por exemplo. O FIES, você sabia que o FIES, ele é o teu patrimônio, pessoal? Ele é um patrimônio teu. A dívida do FIES é um patrimônio teu, tá? Então, fica ligado. Artigo 84. Materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam a sua qualidade de móveis, né? E readquirem essa qualidade os provenientes de demolição de algum prédio. Vou voltar aqui para vocês, por quê? Porque é isso aqui que eu falei para vocês, ó. Foi isso aqui que eu falei para vocês, tá bom? Ó, não está ainda construído a porta ou qualquer outro material, tá? Não está construído aqui, então ele é um bem móvel. Ele se empregou na construção, então ele se tornou um bem imóvel, tá? Ó, se ele foi separado temporariamente, tá? Temporariamente, e depois ele foi colocado de novo, vai continuar sendo um bem imóvel. Agora, se ele for retirado, se ele for retirado e não for reempregado, aí ele volta para a sua qualidade de bem móvel. Deu para vocês entenderem? Isso aqui, tá? Você resolve aí muitas questões só com esse esqueminha aqui besta, tá? Tu resolve aí muitas questões. Tudo bem? Deu para entender? Vamos lá agora para os bens fungíveis e infungíveis, tá? Bem tranquilo também, ó. Os bens fungíveis, pessoal, são aqueles bens, ó, que podem ser substituídos. Só que aí nós temos que ter algumas características para que isso ocorra. Que características são essas? Ó, esses bens eles têm que ser da mesma espécie, tá? Eles têm que ser aí da mesma natureza e da mesma qualidade, tá bom? Mesma espécie, mesma natureza e mesma qualidade, tá bom? São os bens que podem, vou colocar aqui, tá? Podem ser substituídos, tá? Eles podem ser substituídos sem problema nenhum, tudo bem? Fungíveis, você vai associar a substituição, mas agora eles precisam, pessoal, necessariamente serem da mesma espécie, natureza e da mesma qualidade, tá? Se não tiver um desses requisitos aqui, não podem ser substituídos. Exemplo carro, né, pessoal? O carro, assim, quando ele é lançado, existem diversos carros da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma natureza e da mesma qualidade, tá? Esses carros, eles podem ser substituídos? Podem ser substituídos, ou seja, eles são bens fungíveis, tá? Eu sei que o nome é um pouco estranho, né? Mas é isso que quer dizer, bens fungíveis. Aí você vai ter que lembrar, esses bens fungíveis, para que ocorra a sua substituição, eles têm que ser da mesma espécie, eles têm que ter a mesma natureza e eles têm que ter a mesma qualidade, tá? Tem que ter lá a mesma qualidade. Tem que ter esses três requisitos para que sejam substituídos e serem considerados bens fungíveis, tá? Bens fungíveis, beleza? O carro, a gente pode ter, tem aí a maior variedade deles, beleza? E os bens infungíveis, ora, são aqueles bens distintos uns dos outros, tá? São bens diferentes, só existe um daquele, tá? Não permitindo dessa forma a sua substituição, tá? Não permitindo dessa forma a sua substituição. Exemplo, pessoal, cachorro, né? Cachorro, ele é um bem infungível, por quê? Porque ele é insubstituível, né? Eu posso ter cachorro da mesma espécie, diversos cachorros da mesma espécie? Pode, pessoal, pode ter cachorro diversos da mesma espécie. Temos aí diversos vira-latas, diversos Rottweilers, né? Diversos pitbulls, diversos. Qual é aquele cachorro lá que é
que é pequenininho e é igual capeta, de brabo, não aguenta nenhum chute. Eu me esqueci agora. Enfim, Chihuahua, né? Aqueles cachorrinhos lá que são demônio, né? Mas não aguenta nenhum chute. Tinha um desse aqui em casa, né? O nome dela era Pereirinha. Felizmente morreu. Tá? E aí, ó, a Pereirinha tinha muita história. A Pereirinha viveu muito, 10 anos de muita história, né? A gente gostava demais da Pereirinha. E aí, ó, são bens infugíveis, tá? Por mais, ó, presta atenção, ó, temos a mesma espécie, temos diversas espécies, temos a mesma natureza, temos da mesma natureza, mas, né, os cachorros, por exemplo, eles são de qualidades distintas, né, pessoal? Ali o cachorro é diferente do outro, nenhum é igual, tá? Eles não são iguais, então são bens infugíveis, ou seja, vou colocar aqui, ó, bens infugíveis são insubstituíveis, insubstituíveis, tá? São insubstituíveis, tá? Por quê? Porque eles são distintos um do outro. Bom, então, grave isso daí também. Ok? Tranquilos? Beleza? Bens consumíveis e bens inconsumíveis, tá? Bens consumíveis e bens inconsumíveis. Olha aí, ó. Artigo 86 do Código Civil. São consumíveis os bens, tá? Cujo, olha só, são consumíveis os bens cujo, né, importa a destruição, aqui, ó, importa a destruição imediata, tá, da própria substância, sendo também considerados tais destinados à alienação, tá bom? Alimentos, tá, pessoal? Alimentos perecíveis, tá bom? Então, ó, a destruição, para ser consumível, a destruição ela é imediata, tá bom? Destruição imediata. Os bens podem ser usados várias vezes, tá? Os bens que podem ser usados várias vezes são inconsumíveis. E os que podem ser usados apenas uma vez são consumíveis, tá? Bem simples, tá? Tudo que você usa mais de uma vez, várias vezes, tá? Até ali a sua destruição, são bens inconsumíveis, tá? Por exemplo, o aparelho celular, né? Você está ali usando ele diversas vezes. Você demora aí, sei lá. Eu, por exemplo, quando estou com o celular novo, eu demoro, sei lá, tipo, até ele acabar, até ele destruir mesmo, porque eu não tenho muito luxo, não. Não sou de estar comprando celular ano a ano, não. Aí eu fico ali durante muito tempo com ele, até realmente quando ele começou a travar, aí que eu penso em comprar outro. Aí que eu vou pensar em comprar outro, né? Se não deletar tudinho e formatar, e ele volta tudo do zero de novo. E aí dá para usar mais 15 anos, tá? Então, ó, quando, né, ele é usado aí diversas vezes, ele é considerado inconsumível. Mas se você usar apenas uma vez, né, então aí ele será um bem consumível. Professor, e aquele vestido que eu usei apenas uma vez? Aí não se enquadra, tá, pessoal? Principalmente as meninas aí, né? Que, sei lá, compram um vestido de 200, 300 reais e usam apenas uma vez. Nunca entendi isso. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Então, esse é o conceito de bens consumíveis e inconsumíveis, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Destaca-se o bem destinado à alienação, aquele bem que você pode vender, que é consumível de direito, ou seja, o vendedor não pode vender um bem para duas pessoas sob pena de estelionato. Sim, pessoal. Se você, por exemplo, está vendendo um bem, você não pode vender esse bem, ó. Aqui, sei lá, essa caneta aqui, por exemplo, tá? Ó, você não pode vender esse bem aqui, essa caneta, que custou o olho da minha cara, né? Que é, não sei qual é a diferença dela para as outras, mas eu não posso vender essa mesma caneta para duas pessoas, tá? Ó, preste atenção. Isso quer dizer que o bem ele não pode ser vendido diversas vezes? Não, não é isso que eu estou querendo falar aqui para vocês, ó. Eu pego essa caneta, eu vendo essa caneta para Juliana. Só que eu não posso pegar, eu pego essa caneta e vender a mesma caneta para Jéssica, tá? Isso é estelionato. Só que eu posso vender para a Juliana pega e vende para Jéssica. Deu para entender? Então a gente tem uma certa diferença aí. A gente não pode vender um bem consumível, tá? Nem qualquer outro bem duas vezes. Beleza? Então, conclui-se que o bem destinado à alienação só pode ser vendido uma vez, tá? E por isso que, nesse caso aqui, ele será considerado consumível. Ok? Tranquilos? Então, fica esperto aí. Isso aqui é uma informação extra, tá? Dá uma lida aí depois, tá no material bem tranquilo. Beleza?
E vamos lá resolver a nossa primeira questão, tá? Vamos resolver aqui a nossa primeira questão. China, por ocasião da realização de uma grande reforma em sua casa, adquiriu novas portas. Adquiriu, deixa eu tirar meu fone aqui. Adquiriu, ó, novas portas para os quartos e banheiros, ainda não instaladas, tá? Portas não instaladas. É um completo sistema de refrigeração central que, para a sua instalação, exigiu a remoção dos vitrais, tá bom? Das janelas da sala, o que foi feito com todo o cuidado, visto que Tina fazia questão que os vitrais fossem reempregados no local. Considerando que as antigas portas dos quartos estavam em bom estado, Tina colocou-as à venda em um brechó próximo. Então, preste atenção aqui nessa questão. Uma questão simples, a gente falou tudo que está aqui, a gente acabou de falar. Então, portas novas que ainda serão instaladas, tá? Tem aqui os vitrais que serão removidos, mas eles depois serão reempregados. E nós temos as portas antigas, tá? As antigas portas que serão destinadas à venda. Aí, com certeza, a questão quer saber o que cada um é, ou então quer saber o que é e o que não é. É imóvel, sei lá. Vamos verificar aqui o que a questão quer saber. Considerando essas informações e a disciplina dos bens no Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta. Vamos verificar então aqui. Letra A. As portas antigas dos quartos e dos banheiros são classificados como bens móveis consumíveis. Letra B. As portas novas dos quartos e dos banheiros, em razão de sua destinação econômica, são considerados bens imóveis. Os vitrais da janela, mesmo após terem sido removidos para a instalação do sistema de refrigeração, mantêm a sua qualidade de imóveis. Letra D. Os vitrais da janela, após terem sido removidos para a instalação do sistema de refrigeração, são classificados como bens móveis, mas mantêm o caráter da infungibilidade. E letra E, as portas antigas e os vitrais, após a remoção, são classificados como bens móveis fungíveis. Fungíveis. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual é o gabarito? Letra C, né, Augusto? Letra C, nosso gabarito. Beleza? Gabarito, letra C. Professor, por que não pode ser letra A? Porque ele está falando, pessoal, que as portas antigas dos quartos e dos banheiros são classificados como bens consumíveis. Não, né, pessoal? Não importa, não tem ali a destruição imediata, então não pode ser bem consumido. B. As portas novas dos quartos e dos banheiros, em razão da sua destinação econômica, são consideradas bens imóveis. Não, né, pessoal? Não, a gente sabe que as portas novas são bens móveis, tá? Até a instalação. Por quê? Porque a questão está falando aqui, sim, ó, que elas ainda não foram instaladas, tá? Letra C, o gabarito. Letra D, os vitrais da janela, após terem sido removidos para a instalação do sistema de freio, do sistema de refrigeração, são considerados bens móveis? Não. Acabei de mostrar para vocês o exemplo da porta, né? Aquele esqueminha lá da porta, ele vai servir para todo quanto é tipo de exemplo, tá bom, pessoal? Que tem a ver aí com a construção. E letra E, as portas antigas e os vitrais podem ser considerados, né, bens móveis? Não, os vitrais não são considerados bens móveis, tá? E sim bens imóveis. Por quê? Porque a questão diz para a gente que os vitrais, eles serão reempregados no local. Deu para fixar? Deu para fixar isso? Sim? Faz o sinalzinho aí de ok, se deu para fixar. Alguém tem dúvida? Não? Não? Tá de boa? Eu trouxe a minha garrafa de café para cá para eu não ter que ficar descendo, né? Porque são 10 questões que eu preparei aqui e aí eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas fica aí comigo até o final, tá? Antes das 10 a gente termina. Aqui, vocês gostam de café preto ou café com leite?
Com leite, né, Juliana? Com leite, porque eu também só tomo café com leite. Já tentei, eu tenho que me desfazer do, do açúcar, né? Que esse ano o shape vem. Esse ano o shape vem, tô falando para vocês. Esse ano o shape vem. Vem nada, Juliana. Papo furado, vem não. Não sou ligado nessas coisas, né? Eu vou pra academia, é mesmo só por causa da minha costa, porque dói. Como eu trabalho muito tempo sentado, e aí eu vou pra academia mesmo só pra dar aí um gás na costa, tá? Mas tá sendo muito bom, tô sentindo mais disposto, tô tendo mais produtividade no trabalho, mais produtividade nos estudos, tá? E aí tá sendo muito bom. Então, por isso que eu até dou essa dica para vocês, tá? Se vocês estão estudando para algum concurso, faça algum tipo de exercício, sei lá, o menor que seja, mas faz, tá? Faz que isso ajuda muito na nossa preparação, na questão da disposição. Então, bora lá, ó. Isso aqui cai em prova, tá? Como eu falei para vocês lá no início, tá bom? Isso aqui vai cair na prova. Beleza? Bens principais e bens acessórios. Vamos lá. São os que existem, os principais são os que existem, né? Em si e por si. Ou seja, não dependem de mais nada para serem considerados aqueles bens ali. Ó, podem ser abstratos, tá? Ou concretos. Abstrato ou concretamente. Aqui, ó. Os que são acessórios são aqueles cuja a existência supõe a existência do principal, pessoal. Olha só. Nós temos o bem principal aqui, temos o bem principal aqui e toda a sua estrutura, tá? E esse bem principal, ele não depende de mais nada para se existir, ele existe ali em si mesmo, tá, pessoal? Ele é autossuficiente, não depende, ele é independente, ok? Só que, galera, os bens acessórios, tá? Eles têm essa dependência aqui, ó. Eles têm essa dependência do bem principal para o seu funcionamento, tá? Eles terão a dependência do bem principal para o seu funcionamento, tá bom? Então, fica ligado nisso daí, ó. Os bens acessórios, tá? Os bens acessórios, eles dependem, tá, do bem principal para o seu funcionamento. O bem principal não depende de mais nada. Ele é o quê? Coloca aí, ó. Se você está copiando, ele é independente, tá? Ele é independente, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então, o que cai? Cai os bens acessórios, tá, pessoal? Nós temos, então, aqui algumas espécies de bens acessórios. Ó. Temos os frutos, os produtos e as pertenças, tá? Vamos ver aqui os frutos, ó. São aqueles bens acessórios, né, produzidos periodicamente pela coisa. Ou seja, olha só como ele depende do bem principal, tá? Quando ele fala aqui pela coisa, tá? Quando ele coloca aqui pela coisa, é o bem principal, né? Cuja, cuja a percepção e o consumo não alteram, tá? Não alteram a substância da coisa principal, ok? Não alteram a substância da coisa principal. Quer o exemplo? As frutas, né? As frutas. Por exemplo, mangueira, né? O exemplo clássico. Mangueira, pessoal. Mangueira dá frutas ali periodicamente. E a mangueira, quando ela dá os frutos, quando você recolhe os frutos, né, da mangueira, pessoal, isso não vai alterar a substância do bem principal, não vai alterar a substância da mangueira, tá? Não altera a substância da mangueira, tá bom? É só para vocês conseguirem compreender isso. Os frutos não alteram a substância do bem principal, tá bom? É um bem acessório que não alteram, né, que não altera a substância da coisa principal. Agora, olha os produtos, porque os produtos, eles são diferentes, tá? Aqui nos produtos é o seguinte, ó, são acessórios que não se produzem com periodicidade e o seu consumo altera a substância da coisa principal, tá? Os produtos, tá? Os produtos alteram, tá, a coisa do bem principal, alteram o bem principal, tá bom? Eles alteram o bem principal, reduzindo, portanto, o seu valor. Exemplo, pessoal, o petróleo. Ó,
concorda comigo que o diesel e a gasolina, eles derivam do petróleo? Concorda comigo? Derivam ou não derivam? Derivam do petróleo. Quando ali ocorre a fabricação da gasolina, vocês vão de concordar comigo, pessoal, que a gasolina ela vai alterar, né? Ela altera aí a substância, né? Ela vai mexer de alguma forma ali. Eu não sei como é que faz, eu não tenho eu não tenho esse conhecimento aí, como é que faz gasolina, como é que faz diesel, mas eu sei que eles derivam ali do petróleo. Isso vai alterar o quê? Vai alterar o petróleo, por exemplo. Tá? Então, os produtos, tá? Os bens acessórios, denominados produtos, eles alteram a substância da coisa principal. Ok? Bora colocar aqui na pertença, ó. Por quê? Dá um foco aí. Porque pertenças, pessoal, as pertenças é que cai em prova. Presta atenção no que eu vou te falar. As pertenças, galera, elas não fazem parte, tá? Presta atenção. Não fazem parte do bem principal, tá? Não fazem parte do bem principal. E nem são derivadas do bem principal, como, por exemplo, os frutos e os produtos, tá? Não fazem parte e não são derivadas do bem principal. Aqui, mais uma vez, como os frutos e os produtos, ok? Mas elas estão lá, tá, pessoal? Elas estão lá por algum motivo. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. São bens utilizados com o objetivo de embelezar, melhorar ou conservar o que, pessoal? A coisa principal, ó. Sem ser parte, tá? Sem ser parte integrante da coisa principal. A diferença é que o fruto, ele deriva da coisa principal, o produto também deriva da coisa principal. As pertenças não, pessoal. As pertenças não derivam da coisa principal, tá bom? Elas estão colocadas lá por algum motivo. Embelezamento, vai melhorar ou então vai conservar o bem principal, tá? A coisa principal. Mas não deriva, não faz parte, tá bom? E outra coisa, aqui, ó. Aqui, ó. No caso das pertenças, pessoal, no caso das pertenças, ó, elas podem ser tiradas do bem principal sem qualquer tipo de prejuízo ao bem principal, tá? Por exemplo, ó, só para você conseguir compreender, a mangueira. Quando a gente tira o fruto da mangueira, pessoal, já falei para vocês, por mais que não altere a substância e tudo mais, mas esse fruto, ele derivou da mangueira. Então, é como, assim, eu sei que é um pouco absurdo isso que eu vou falar, mas só para fins de entendimento. É como, por exemplo, se a mangueira sentisse o impacto da colheita do fruto dela, porque deriva dela. Na pertença não existe isso. Você pode tirar e isso não vai impactar, tá? Não vai impactar no bem principal, tá bom? Tanto é que a pertença, pessoal, ela não vai alterar o produto, né? O valor do bem principal, por exemplo, tá? Não vai alterar. Aí eu dei o exemplo para vocês do carro lá no início, entendeu? Você tem o carro, aquele carro basicão que não tem som, que ele tem um valor de mercado dele, sei lá. Eu vou colocar aqui só para título de exemplo, tá? O valor desse carro sem o som, vamos supor aqui que, sei lá, só título de exemplo, obviamente que não é isso, é 30 mil, né? 30 mil. Meu sonho é encontrar um carro bom hoje, né? Nesse valor. Não existe. Agora, vamos lá, sem som. Só que um carro com som, né? Um carro com som, sei lá, ele vai custar 32 mil. Pessoal, o que vocês precisam compreender é que o valor do carro em si, galera, o valor do carro em si, ele é 30 mil, tá? Ele é 30 mil. O valor com o carro, com o som, é 32 mil, mas não é o valor do carro, tá, pessoal? Quando a gente tira o som do carro, isso não vai ter diminuição, tá? No valor do carro em si. Vocês conseguiram compreender essa lógica? Por quê? A pertença, quando ela é retirada do bem principal, quando ela é afastada do bem principal, não tem a alteração do valor econômico do bem principal, tá? Estão conseguindo compreender? Aqui, ó, esses R$ 2.000 que estão aqui a mais não tem a ver com o bem principal em si, tem a ver com no caso, o acessório ali de som, tudo bem? Deu para vocês conseguirem compreender isso bem? Então, a pertença, quando retirada do bem principal, não altera o valor dele, tá? Não vai alterar o valor dele, o valor inicial, o valor principal dele, tá? Eu sei que isso confunde um pouco, né? Porque
A gente acha que quando a gente compra um carro, por exemplo, um carro completão, né? Com todos os sistemas, tem ali a, aquele painel ali de LED, tem como é? Tem a multimídia ali, enfim, aquele carro completão. A gente acha que a gente paga um valor, né, altíssimo naquele carro, que a gente pensa que é o valor do carro. Não, pessoal, aquilo não é o valor do carro. O valor do carro é bem inferior daquilo, o valor do carro em si. O carro aquele valor só é todo composto ali por causa dos acessórios que estão embutidos ali dentro. Tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento para fins de prova. Por quê? Porque as pertences, elas podem ser retiradas, tá? Elas vão poder ser retiradas do bem principal sem prejuízo do valor econômico do bem principal. Deu para vocês compreenderem? Faz sinal aí, ok? Então é isso, vamos ver, vamos para frente então, ó. Ainda, pessoal, benfeitorias, tá? Aqui, ó. Pertences e benfeitorias, tá? É o que mais cai, tá? E elas podem cair, podem aparecer na prova também, em conjunto, as duas. Bom, então, benfeitorias. Vamos lá. Nós temos, né, as benfeitorias, que também são bens acessórios, tá? Elas podem ser necessárias, tá bom? Podem ser necessárias, podem ser úteis e podem ser voluptuárias, tá bom? Voluptuárias. Vamos lá para cada uma delas, vocês vão conseguir compreender aqui facilmente. Ó, as benfeitorias necessárias objetiva conservar a coisa, palavra-chave aqui é conservar a coisa, ou seja, o bem principal, ou evitar a sua deteriorização, tá bom? Então, são necessários para quê? Para conservar a coisa, e aí vocês vão perceber isso nas provas, e também para evitar a sua deteriorização, tá bom? Exemplo, ó, substituição de ligamentos podres no telhado, tá? Substituição de ligamentos podres no telhado. Então, necessário é aquilo que realmente é necessário, pessoal, tá? É aquilo que realmente é necessário. E sem aquela benfeitoria, tá? Sem aquela situação, o bem principal, ele vai se acabar, tá bom? Ele vai se acabar. Úteis, tá? Úteis. Vamos lá. As úteis, elas são distintas da necessária, pessoal. Por quê? Olha só. Porque aumentam ou facilitam o uso da coisa. Presta atenção. A coisa, no caso aqui das benfeitorias úteis, pessoal, ela se distingue das necessárias, porque a necessária é para conservar, tá? É para conservar e evitar ali que se acabe bem. As úteis não têm essa característica, tá? É simplesmente ali, ó, para facilitar o uso da coisa comum, tá? Para facilitar o uso da coisa comum. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E as voluptuárias, tá? Tem a ver, pessoal, com mero deleite, tá? Ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável, ou seja, né, de elevado valor. Exemplo, piscina, né? Piscina. Tranquilos? Então, mero deleite, tá? Vou colocar ali porque eu quero ter, né? Porque eu posso ter, eu quero, eu posso, eu consigo ter ali uma piscina, por exemplo. Agora vamos lá. Professor, como que a gente vai distinguir isso aqui na prova? Tá? A prova vai te dar, pessoal, vai te dar recursos, ela vai te dar indícios do que ela vai querer, ó. Se for necessário, você tem que levar essa ideia aqui, ó, para evitar que o bem ele se acabe. Então aquilo é necessário, porque sem aquilo, tá? Sem aquilo, sem aquela situação, sem aquela benfeitoria necessária, o bem ele vai se acabar, tá? Como eu colocou aí no exemplo para vocês, ó, os ligamentos podres do telhado. Então tem que trocar, por quê? Porque se não trocar vai cair, tá? Vai cair. Ó, as úteis, vou te dar um outro exemplo de útil aqui, de útil. Vou fazer essa pergunta aqui, ó. Sei lá, um espelho, por exemplo, pessoal, espelho é aquele que a gente visualiza, meninas, um espelho. Um espelho, ele é necessário ou ele é útil? E aí? O espelho é necessário ou útil? E aí?
espelho é necessário ou útil, Juliana? Raíssa? Ele é útil, né, pessoal? Ele é útil. Por quê? Porque a gente não coloca um espelho numa casa para conservar, tá? Ele é útil, tá? Ele é útil porque ele facilita o uso, tá? Ele aumenta, ele facilita o uso, tá bom? Aí eu dei a voluptuária, né, mero deleite, né, piscina. Olha só, um outro exemplo de prova. Corrimão nas escadas. É necessário que uma escada tenha corrimão? Para a existência dessa escada, né, para a existência da escada, né, é necessário que tenha um corrimão? A escada vai se acabar se não tiver um corrimão? Qual é a finalidade da escada? É que a gente suba, né? Ali. Se não tiver o corrimão, a gente vai ser impedido de subir? Não, né, pessoal? Então, o corrimão de uma escada ali é uma benfeitoria útil, tá? Uma benfeitoria útil não necessária. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para as questões, tá? Vamos aqui para algumas características, para algumas informações a mais, tá? Ó, o artigo 92 fala que o bem principal, ele é existente sobre si, né? Ali é abstrato ou concretamente, e o acessório, aquele cuja a existência supõe, né, a do principal. Aquilo que eu já falei para vocês é o conceito. O artigo 93 diz o seguinte, ó, são pertenças dos bens que, não constituindo partes integrantes, aqui, ó, não são partes integrantes, tá? Se destinam de modo duradouro ao uso ou serviço ou aformosamento de outro, ou seja, da coisa principal, tá bom? Então, estou falando para vocês, pessoal, pertences, galera, pertences é importante para a nossa prova, tá? Pertences é importante. Vocês têm que compreender que não faz parte integrante, tá? Não é parte integrante aí do bem principal, tá bom? Então, as pertences não fazem parte integrantes do bem principal. Joia? Artigo 94. Os negócios jurídicos, bem aqui, tem uma questão aqui. Os negócios jurídicos, tá? Que dizem respeito ao bem principal, não abrange as pertenças, pessoal, salvo se o contrato resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Foi isso que eu falei para vocês, né? Foi isso que eu falei para vocês ainda há pouco no exemplo aqui, ó, no exemplo do carro, tá, pessoal? As pertences, quando você compra um carro, você está fazendo um negócio jurídico, tá? É um negócio jurídico. Quando você compra um carro com todos os acessórios, você assinou o contrato, tem toda aquela situação lá. E quando você assina esse contrato, você está concordando em comprar este carro aqui por R$ 32.000. Por quê? Porque está no contrato, tá? Está no contrato que esse carro vai com o som. Então, aqui é obrigatório, né? É obrigatório que o carro vá com som, porque você está pagando R$ 32.000 porque você quer o carro com som. Bom, mas como eu disse para vocês, o valor principal do carro, ó, é 30 mil. Então, se não tiver no contrato, se não tiver no acordo entre as partes, e se a lei não ordenar, pessoal, e se a lei não ordenar, as pertenças, tá? As pertenças, elas podem sim ser retiradas do bem principal, tá bom? Vamos supor, ó, eu tenho um carro de R$ 30.000. Esse é o valor do carro aqui. O valor do carro, sim. Só que esse carro tem um som, né? Ele tem um som, ele tem travas, ele tem não sei o que, daquele negócio de monitoramento, né? Por satélite, tem tudo isso. E tudo isso eu que coloquei. Só que eu faço um negócio jurídico aqui, por exemplo, com. Deixa eu ver quem é que está aqui. Com a Cláudia, por exemplo. Faço um negócio jurídico aqui com a Cláudia. Vendo o carro para ela. Só que eu vendo o valor do carro, que é R$ 30.000. Então, a Cláudia pagou e tudo mais, vou repassar o carro para ela. Só que, antes de eu repassar o carro para ela, eu vou tirar todas as pertences. Vou tirar o som do carro, vou tirar as travas do carro, vou tirar o sistema de monitoramento do carro. Por quê, pessoal? Porque eu vendi apenas o carro para ela no valor de 30 mil, sem o valor das pertences. Tá bom? Então, se eu quiser tirar isso, eu posso te retirar sem problema, porque eu estou vendendo apenas o valor do carro. Tá bom? Só para vocês conseguirem compreender isso daqui. Tudo bem? Tudo certo? Conseguiram entender aí? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui no artigo 94, tá? Ó, vou ler de novo. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal
não abrangem as pertenças, salvo se o contrato resultar da lei, se a lei tiver, né? Se a lei está mandando, tem que ir a pertença, ou então manifestação de vontade das partes, tá? E das circunstâncias do caso da situação. Agora, se eu concordar com a Cláudia, ó, eu te vendo o carro por 30 mil reais, que é o valor do carro, mas ele vai com tudo. Ele vai com som, ele vai com sistema de monitoramento, ele vai com. Qual foi o outro lá que eu falei que eu esqueci? Ele vai com as travas elétricas, tá? Então, tudo isso eu vou te fazer um preço bem legal para você levar com tudo. Beleza? Então, nesse caso, pode sem problema nenhum. Tá bom? 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objetos do negócio jurídico. Sim, pessoal, podem ser objetos do negócio jurídico. Os frutos e os produtos, lá que a gente acabou de ver, né? Eles podem ser objetos do negócio jurídico. Eu vi uma questão, não sei se eu coloquei ela aqui, não lembro, mas eu vi uma questão que estava falando que antes do cara sair da casa, ele vendeu a casa, o terreno, com tudo, ele tinha uma árvore lá atrás. Aí a questão queria saber o que ele poderia levar da casa, tá, pessoal? Aí a gente estava lá entre as alternativas e uma das coisas que ele poderia levar da casa era os frutos. Ele poderia cortar a árvore e levar com ele? Não, isso daí não poderia fazer. Por quê? Porque a árvore faz parte do bem principal, que é o imóvel ali, né? No caso, o terreno faz parte ali, mas ele poderia colher os frutos e poderia levar com ele sem problema nenhum. Tá bom? Tranquilos? Beleza, eu acho que agora a gente já passa para as questões. Não, ainda não, ainda tem mais. Ó, só para a gente ler mesmo, porque a gente já viu. Ó. Artigo 96 fala das benfeitorias. Ó. As voluptuárias, tá? É para o mero deleite ou recreio. Não aumentam o uso habitual do bem. Piscina, tá? Piscina ali você não usa frequentemente, tá? Ainda que torne mais agradável, ou seja, de elevado valor. As úteis, as que aumentam, facilitam o uso do bem. As necessárias são necessárias, as que têm por finalidade conservar e evitar a destruição do bem. Beleza? Artigo 97. Não se considera benfeitoria os melhoramentos ou acréscimos, isso aqui é importante, ó, sobrevidos ao bem sem intenção, sem a intervenção, né, do proprietário, possuindo como possuidor ou detentor. Ou seja, uma outra pessoa que vai fazer alguma coisa no bem que não é dela, pessoal, isso não é considerado benfeitoria, tá? Por mais que ela faça, sei lá, uma coisa necessária ali, não é considerado benfeitoria. Por quê? Porque não foi o dono que fez, foi uma pessoa alheia, uma pessoa que não tem nada a ver, tá? Com o bem principal. Tudo bem? Tranquilos? Acho que agora vem as questões. Vem as questões, ó. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Bora resolver. Temos ainda aqui 9 questões para a gente resolver. Vamos lá, rapidamente, ó. Celanda é dona de um casarão antigo, em que um dos salões, tá, foi construído com vitrais belíssimos e valiosos. Em fevereiro de 2023, ela resolveu desmontar, ó, ela resolveu desmontar temporariamente esse cômodo para enviar os vitrais à restauração. Ela resolveu tirar os vitrais de forma temporária. Ou seja, para um bom entendedor, quer dizer que após esse período, ela vai o quê? Reinstalar os vitrais. Então aqui a gente já sabe que os vitrais eles são bens, né, bens imóveis, tá bom? Bens imóveis porque eles serão colocados novamente no local. Beleza, vamos continuar a questão. Aproveitando a ausência momentânea daqueles materiais, instala um moderno sistema de segurança na casa, a fim de proteger as obras restauradas em seu retorno, em seu entorno, ok? Supondo que Celanda aliene todo o seu patrimônio imobiliário, o negócio jurídico irá contemplar o quê, pessoal? Vamos lá. Ó, ela fez toda a construção, tá? Ela fez ali toda a construção, e a questão quer saber sobre as pertenças nesse caso aqui, tá? O que ela pode levar e o que ela não pode levar. O que é pertença e o que não é pertença. Vamos lá. O macete que eu dei para vocês aqui, no caso de um bem imóvel. Tudo aquilo que for incorporado ao bem não é o que, pessoal? Não é pertença, tá? Não vai ser pertença.
tá bom? Tudo que foi incorporado ao bem, que faz parte da essência do bem, não é pertença, tá certo? Tranquilos? Então, né, no caso da casa aqui, né, no caso ali do patrimônio imobiliário dela. O que que faz parte e o que que não faz parte. Beleza? Então vamos lá, ó. Letra A. A casa abrangendo os vitrais, que também são considerados bens imóveis, mas não os equipamentos de segurança, que são bens móveis, que não seguem a sorte do bem principal e que estão instalados. Letra B. A casa, sem abranger os vitrais, vamos já eliminar. Por quê? Porque os vitrais é parte integrante da casa, né, pessoal? Por quê? Porque é um bem móvel, é parte integrante da casa. Aí você vai fazer esse exercício comigo, ó. Se eu tirar os vitrais, que são belíssimos, como a questão fala, que são valiosos, pessoal, isso vai importar na diminuição do valor do bem principal. Concorda comigo? Faz assim ou faz assim se você não tá, se você não entendeu isso. Entendeu? Beleza. Né? Então, se tirar os vitrais, é isso que eu estou falando para você. Você, para identificar se é ou não a parte integrante, você tira, e se você entender, se eu tirar os vitrais, eu vou ter uma perda no valor da casa, então isso não será uma pertença. Beleza? Por quê? Porque é parte integrante da casa. Ok? Então não pode ser a letra B, já elimina ela aqui, ó. A casa, né, abrangendo os vitrais, que são considerados bens imóveis, tá? Sim, e os equipamentos de segurança, bens móveis, que dedicados ao uso duradouro, incorporam-se ao bem principal e seguem a sua sorte. Vamos deixar aqui guardadinho. A casa, abrangendo os equipamentos de segurança, bens móveis, que dedicados ao uso duradouro, incorporam-se e seguem a sua sorte, mas não os vitrais. Vamos eliminar aqui porque está falando, mas não os vitrais. E a gente acabou de falar que os vitrais são sim parte integrante da casa, ou seja, não são pertences. Letra E. A casa, abrangendo os equipamentos de segurança e os vitrais, ambos considerados benfeitorias, ainda que temporariamente separados. Bom, vamos lá. Separados do imóvel. Né? Cadê? Os equipamentos de segurança, né, pessoal? Eles não foram separados ali temporariamente, segundo a questão. Então, a gente vai eliminar aqui também. E aí, cadê? A gente eliminou a letra D, né? A letra E e a letra B, não foi isso? E aí a gente fica entre justamente o que, pessoal? O sistema de segurança, né? O sistema de segurança. Aí eu pergunto para vocês, o sistema de segurança, ele é ou não é parte integrante da casa? E aí, o que vocês acham? A questão tá falando, ela quer saber sobre o sistema de segurança. O Augusto já colocou aí. Não é, né, pessoal? Não é parte integrante da casa. Por quê? Porque por mais que tire os sistemas de segurança da casa, a casa vai continuar sendo casa, não vai alterar a substância da casa, entendeu? Então é essa a ideia que eu preciso que vocês tenham. Ora, por mais que, né, o sistema de segurança ele seja usado, ele seja ali duradouro e tudo mais, ele não vai alterar o valor da casa em si. É a mesma coisa lá do carro que eu falei para vocês, a mesma coisa do som do carro. Tá? Que é um acessório, tá bom? Que é um acessório. Beleza? Estão conseguindo compreender essa ideia aí, pessoal? Conseguindo, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra A, tá? Ó, o negócio jurídico dela irá contemplar o quê? A casa, sim. Abrangendo os vitrais, sim. Que também são considerados bens imóveis, sim. Mas não os equipamentos de segurança, que são bens o quê, pessoal? Móveis, que não seguem a sorte do bem principal, que estão do bem principal em que estão instalados. Quando ele coloca aqui, pessoal, que não seguem a sorte do bem principal que estão instalados, tá? Quer dizer que não se incorporam à casa, tá? Opa, perdão. Que não vão se incorporar à casa, beleza? A casa ao bem imóvel ali da dona Celanda. Beleza, pessoal? Deu para entender essa questão aí? Diferentemente da letra C, que está dizendo assim, ó, que eles vão se incorporar, tá? Que vão se incorporar ao bem principal. E não se incorporam ao bem principal, tá?
A casa aqui, o terreno, que o imóvel vai continuar sendo imóvel com, tá? É isso que eu quero que você entenda. Continua sendo imóvel com ou sem o sistema de segurança, tá? Não vai alterar aí no produto, no bem principal. Ok? Entendemos? Entendemos? Ok, Jaqueline. Terceira questão. Anderson, tá? Anderson decidiu comprar uma casa de praia para passar os feriados e finais de semana com sua família. Pesquisando por imóveis na internet, tá? Ele encontrou um anúncio de uma casa à venda na localidade que desejava, com bom preço e ricamente ilustrado por fotografias atuais do bem. Antes entrou em contato com o vendedor, que ainda residia na casa à época, e após um período de negociações, a compra e a venda do imóvel foi celebrada, ou seja, foi realizado aqui um negócio jurídico, ok? O preço foi pago à vista, tá? E o vendedor entregou as chaves no prazo avançado. Mas, olha só, essa questão é engraçada. Mas, quando o Anderson finalmente ingressou na casa pela primeira vez, descobriu que vários itens que pareciam nas fotografias anunciadas, né, estavam faltando no imóvel, tendo sido retirados pelo vendedor, que desocupou o local. Presta atenção agora, ó. Considerando que as partes nada dispuseram no contrato sobre nenhum desses itens, é correto afirmar que o vendedor, vamos lá, letra A, podia levar consigo os ventiladores de teto dos quartos por se tratarem de pertenças. Letra B, podia arrancar duas árvores, o cara levou até as árvores, podia arrancar duas árvores que estavam plantadas no jardim, né? Letra C, podia remover a porta dos fundos da casa, não deixou nem a porta, sem estar obrigado a substituí-la por se tratar de fruto industrial. Letra D, a letra D é mais engraçado ainda, porque o cara levou até as torneiras, pessoal. Né? Deveria ter deixado na casa as torneiras instaladas no banheiro, por se tratar de bens coletivos. E letra E, deveria ter deixado na casa os vasos de plantas da varanda, por se tratar de bens imóveis por ascensão física. Qual que vocês marcariam nessa daí? Tá falando de novo, tá? Não colocou explicitamente aqui, mas ele tá falando, ele quer saber o que é pertença, tá? Ou seja, o que o vendedor podia levar da casa, tá? E o que ele não podia levar da casa. Tá vendo só como é importante a gente ter esse entendimento? Pelo menos deixou a casa. Se tivesse levado a casa também, né? Então, pertence a isso, tá, pessoal? A gente precisa ter esse entendimento que o que pode, né, ser levado, porque a questão ela vai, o enredo da questão vai girar em torno disso. O que pode ser levado, né, e o que não pode ser levado quando acontecer um negócio jurídico, né? Nosso caso aqui, o nosso gabarito é a letra A, tá bom? Ele podia levar consigo os ventiladores, porque o ventilador não é parte integrante da casa, né? Os ventiladores de teto dos quartos, por se tratar de pertences, sim. Tá? Os ventiladores são pertences, tá bom? Gabarito letra A. Deu para entender? Não podia levar as árvores, óbvio que não, né? Não podia levar as árvores. Não podia remover a porta dos fundos, tá? Não podia remover as portas do fundo. As torneiras que são instaladas não são bens coletivos, tá bom? E a letra E, né, do que trata, deixa eu ver, deveria ter deixado na casa os vasos de plantas da varanda por se tratar de bens imóveis por ascensão física. Não, também não pode ser a letra I. Então, nosso gabarito realmente só poderia ser a letra A, porque, de fato, né, os ventiladores, eles são pertences, não são parte integrante. Professor, mas eles estão grudados no teto, mas a casa continua sendo casa se tirar os ventiladores de teto. Deu para entender? Tranquilos? É isso que eu quero que vocês compreendam e leve esse entendimento para a prova, caso venha essa questão. Quarta questão. Há poucos dias, Carlos foi surpreendido pelo estrondo, né, pelo estrondo de uma janela na sua casa sendo quebrada. O dano foi causado por crianças do bairro, né, que atingiram o vidro da janela com bola enquanto brincavam perto da casa. Para reparar o dano, Carlos mandou retirar o vidro e a esquadria metálica da janela quebrada. O vidro estilhaçado será descartado, mas a esquadria metálica, que está em perfeitas condições,
encontra-se guardada na garagem para ser reinstalada, tá? Será reinstalada, então, aí a esquadria, tá bom? Então, logo o Carlos receba a nova lâmina de vidro para a janela que encomendou diretamente da fábrica. De acordo com o Código Civil, considerando as especificidades do caso, sem prejuízo de outras classificações aplicáveis a esses bens, é correto afirmar que, aí ele quer saber, né? Com certeza a questão, as alternativas vai falar da esquadria, vai falar do vidro quebrado, e aí ele quer saber o que é cada um. Vamos aqui na letra A, então, ver se a gente consegue já saber disso aqui na letra A. A esquadria metálica que se encontra guardada é um bem móvel? Não, não é um bem móvel. Por quê? Porque a questão falou que ela será, ó, reinstalada. Tá? Se será reinstalada, não é um bem móvel, e sim, na verdade, né, um bem imóvel. Tá? Será um bem imóvel. Ok? Letra B. A esquadria metálica que se encontra guardada é uma pertença, pessoal? E aí, vocês acham que ela é uma pertença? Não, né, pessoal? Não é uma pertença. Por quê? Porque faz parte, ela é integrante, né, do bem principal, que é a casa, nesse caso. Tá? Então, não é uma pertença, tá? Letra C. O vidro quebrado é uma pertença da casa e a nova lâmina de vidro que o carro deverá receber é um bem materialmente consumido. Cara, você come vidro, será? Não, né, pessoal? Não, não tem como. E também o vidro quebrado, pessoal, não é uma pertença, tá? Letra D. A nova lâmina de vidro que o carro deverá receber é uma pertença? Não, não é uma pertença, tá? E a esquadria metálica que se encontra guardada é um bem juridicamente consumível? Não. Sobrou a letra I, só pode ser letra I. Se não for a letra I, tá difícil. A esquadria metálica que se encontra guardada é um bem imóvel? Ok, sim, é um bem imóvel. E a nova lâmina de vidro que o carro deverá receber é um bem móvel? Sim, é um bem móvel. Tá? É um bem móvel, gabarito letra I. Tudo bem? Olha como é fácil, né? A gente entendendo o conteúdo, a gente entendendo a ideia principal, a gente consegue acertar as questões, tá? Bem tranquilo. Beleza? Alguma dúvida nessa questão aí? Uma dúvida? Não? Vamos para frente. Questão número 5, FGV, uma questão para um tribunal de justiça. Fica ligado, tá? Fica ligado. Juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Natal, proferiu a seguinte decisão. Olha o que o juiz falou. Defiro a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Cumpra-se por ofício, por oficial de justiça, que deverá preceder a retirada das pertences encontradas no veículo. Por que, que ele vai retirar as pertences, pessoal? Porque as pertences não são parte integrante do veículo e a busca e a apreensão é do veículo e não dos acessórios que estão lá. Tudo bem? Então, o juiz mandou retirar as pertences. Nesse caso, poderão ser objetos de busca e apreensão o que, pessoal? O que? Eu vou dar para vocês um tempo para vocês analisar essa questão aqui e vocês colocarem o gabarito aí para mim. Porque eu realmente quero saber se vocês conseguiram compreender isso. E essa questão, né, é a questão que vai dizer se você entendeu ou não. Fala aí para mim, diz aí. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Juliana, Raíssa, o que mais está aqui? Deixa eu ver. Daiane, Gisiel, Jaqueline, Jéssica, Carol. Letra A, Augusto.
qual é o macete que eu posso dar para vocês aqui, no caso de um bem móvel, tá? Qual é a característica principal de um bem móvel, pessoal? É a locomoção, né? Não é? Concorda comigo? Sim ou não? Qual é a característica principal de um bem móvel? É a locomoção. Olha para as alternativas aí, né? E verifica comigo o seguinte, né? Beleza, Augusto. Olha para as alternativas aí e verifica a seguinte situação comigo daí. O bem principal aqui é o carro, sim ou não? Sim, é o carro, é um veículo, né? O veículo, para que ele atinja a sua finalidade, ele precisa se locomover. Olha para as alternativas aí e me diz, tá? Calma lá. Olha para as alternativas aí e me diz qual delas, né? Qual delas que vai se impedir, né, que o veículo ande. Olha para as alternativas aí e me diz aquilo que é parte integrante do veículo, ou seja, que vai fazer com que ele cumpra a sua finalidade. Qual é a finalidade do veículo? Se locomover. Olhando para todas essas alternativas aí, pessoal, o que vai impedir o veículo de se locomover? Será que é as caixas de som? Será que é o acelerador e os freios manuais para adaptação, né, de deficientes físicos? Será que é o aparelho de monitoramento por satélite? Será que são as rodas, né? Será que é o dispositivo de travamento? Tem muita gente com dúvida, né? O gabarito está diversificado aqui. Vamos lá. Ah, Nesse caso, pessoal, vou ler de novo para vocês. Defiro a busca e a apreensão, tá? Defiro a busca e a apreensão do veículo descrito na inicial. Beleza, Gisele? Cumpra-se por ofício de justiça, por oficial de justiça que deverá preceder a retirada das pertenças. Por que ele vai retirar as pertenças, pessoal? Porque as pertenças não fazem parte integrantes dos bens. Lembra? Esse é o conceito de pertences. As pertences não fazem parte dos bens. Então, por não fazer parte dos bens, tá? Elas poderão ser retiradas, tá bom? A não ser que esteja no contrato, né? Se for fazer ali um negócio jurídico, que esteja no contrato de compra e venda que o bem será vendido com as pertences. Aí, obviamente, vai alterar o valor. Por quê? Por causa das pertences. Por isso que eu estou dando o exemplo do carro para vocês todo esse tempo, porque a gente ia chegar nessa questão aqui, pessoal. Tá bom? E as pertences são retiradas por isso. Aí a questão, ela quer saber o que poderá ser objeto de busca e apreensão. Tá? Olha, eu sei que é uma questão um pouco complexa, um pouco difícil, justamente porque aqui, ó, ele fala sobre as pertences, tá? Mas ele não diz o que tem que ser retirado. Ele diz o que tem que ser apreendido juntamente com o carro. Deu para vocês entenderem a questão? Né? É uma questão que ela te confunde na leitura. Ó, por quê? Porque eu estou falando de pertences para vocês, eu estou dando a ideia de que o que vai poder ser retirado. Aí vocês estão esperando uma questão perguntando isso, o que pode ser retirado. Mas essa questão, ela veio, né, do contrário do que a gente está estudando aqui. Ela veio saber o que pode ser levado juntamente com o carro. Ou seja, o que não entendeu, Alessandro? O que pode ser, entendeu? Tranquilo, né? Então ela quer saber o que vai ser levado com o carro. Por quê? Porque as pertences serão retiradas. Entendeu? Então vamos lá, ó. Pode ser objeto de busca e apreensão junto com o veículo, o som e o alto-falante colocados, pessoal. Não, por quê? Porque isso é acessório, pessoal. Isso é pertença, tá? Isso é pertença. Deu para vocês entenderem? Então não pode ser objeto de busca e apreensão, ok? Letra B. O acelerador e freio manuais para adaptação do veículo de deficientes físicos. Pessoal, isso aqui, pessoal, também é um acessório, é uma pertença. Foi colocado lá para uma finalidade, tá? Mas não faz parte integrante do veículo, tá bom? Não faz parte integrante do veículo. Aparelho de monitoramento, pessoal. Aparelho de monitoramento. O satélite também é uma pertença, pode ser retirado sem problema nenhum. Por quê? Porque o carro continuará sendo carro sem um aparelho de monitoramento, ok? Ó, aqui na letra A, o carro continuará sendo carro sem os sons de alto-falante. O carro, na letra B, continuará sendo carro, esse veículo, aqui nesse caso,
continuará sendo carro, né? Sem aqui o acelerador para freios manuais para adaptação do veículo de deficiente, continuará sendo carro. Ele vai continuar atendendo a finalidade dele ali, que é a locomoção, tá? Olha a letra D agora. Rodas de liga leves e pneus especiais. Aí eu pergunto para vocês, se vocês tirarem, né, as rodas e os pneus do carro, ele vai poder se locomover? Observa que isso vai mexer, galera, na substância do carro, vai mexer no motivo do carro existir. Concorda comigo? Sim ou não? Concorda? Então, os objetos, as rodas de liga leve e os pneus especiais, eles podem sim ser objetos de busca e apreensão. Podem sim ser objeto de busca e apreensão, tá bom? Por quê? Porque eles são partes integrantes do carro. Deu para entender? Tranquilos? E letra E, dispositivo de travamento por segurança em caso de roubo ou furto, tá? Isso aqui também pode ser, o carro continuará sendo carro sem os dispositivos de travamento. Tranquilos, pessoal? É uma questão, assim, não é difícil, tá? Convenhamos que não é difícil, mas é uma questão, assim, que exige da gente, né, uma certa atenção. Por quê? Porque a gente está estudando aqui, a nossa mente está aqui em procurar o que pode ser retirado do carro, tá? E não aquilo que tem que ficar no carro, tá bom? No caso aqui dessa questão do veículo, como ela coloca aqui, beleza? Então, as rodas de liga leve e os pneus especiais podem sim ser objetos de busca e apreensão. Por quê? Porque são partes integrantes do veículo, ok? Isso, Alessandra. Atenção na leitura, tá? Tem que ter muita atenção na leitura, ok? E, ó, destaque para vocês, tá? Essa é uma prova para tribunal, tá bom? FGV 2022, técnico judiciário também de um tribunal. Após ganhar uma soma de dinheiro inesperada, Ademir decidiu realizar uma reforma completa na sua casa. Falou de reforma, tá? Já fica ligado. Em primeiro lugar, plantou uma cerca viva nos limites do terreno para aumentar a sua privacidade. Colocou também vários vasos de plantas na entrada da casa. Em seguida, mandou construir uma piscina no quintal. Por fim, retirou cuidadosamente todas as telhas que revestiam o telhado da casa, descartou as que estavam quebradas e armazenou as demais provisoriamente na garagem. Para quê, pessoal? Para colocá-las de volta assim que acabar de reforçar a estrutura do telhado. O que está fazendo no momento? A questão está aqui. Vamos lá. À luz do direito civil brasileiro, é correto considerar como bens imóveis, nesse caso, ele quer saber o que são, aqui nessa situação aqui, toda, quais são os bens imóveis nesse caso, tá? Quais são os bens imóveis? Vamos lá. A cerca viva e as plantas no vaso, mas não as telhas armazenadas. E aí? A letra A não pode ser, né, pessoal? Por quê? As telhas armazenadas, ele vai fazer o que com elas, ó? Ele vai colocá-las de volta assim que acabar de reforçar, tá? Assim que acabar de reforçar, ele vai colocar de volta. Letra B. A piscina no quintal e as telhas quebradas, mas não os vasos, né, de plantas. Letra C. Ó, a piscina no quintal, ela será sim, tá, pessoal, um bem imóvel. Por quê? Lembra lá do conceito de bem imóvel? Aquilo que é empregado ao solo, né, naturalmente, ou então por força alheia, tá bom? Por força alheia. Só que as telhas quebradas aqui, pessoal, as telhas quebradas não serão, né? Lembra lá? Quando ocorre a demolição de um prédio, ou então elas são retiradas e não são repostas, né? Então elas não são consideradas bens imóveis. Então já elimina também a letra B, certo? A cerca viva e as telhas armazenadas, mas não as telhas quebradas, tá? A cerca viva, as telhas armazenadas, mas não as telhas quebradas. Deixa aí. A piscina no quintal e o terreno da casa, mas não as telhas armazenadas. Vamos eliminar, tá? Também não pode ser que as telhas armazenadas são sim bens imóveis. O terreno da casa, as telhas quebradas, mas não a cerca viva. Aí a gente fica entre essa dúvida aqui, né? Eliminamos a B, a D. Aí a gente fica entre a letra C e a letra E. Tá? E aí, pessoal, a cerca viva, ela é considerada um bem imóvel ou não, pessoal?
Eu não sei nem o que é cerca-viva, pessoal. O que é cerca-viva? Deixa eu pesquisar aqui. Ah, entendi. Entendi. Pesquisei aqui. Uma planta, isso. Acabei de ver, Alessandro, uma planta. E aí, o que vocês acham? Planta é ou não é uma... Planta é ou não é um bem imóvel? Só pelo verbo aqui, né, pessoal? Ó, pelo verbo que ele plantou uma cerca viva. Tá? Se ele plantou uma cerca viva, né, ele incorporou aquilo ao subsolo, ao solo, né? Então isso será sim, tá, pessoal? Será sim aí uma, isso, Alessandra. Será sim aí um bem imóvel, tá? Se ele incorporou isso no solo, é um bem imóvel. Então aqui é o nosso gabarito. É a letra C de casa. Beleza? Tudo bem? Eu coloquei essa questão aqui, mas eu nem resolvi ela, mas coloquei ela aqui. Beleza, meus amigos? Vamos lá, então, para a sétima questão. Estamos quase finalizando. Faltam ainda 3 questões com essa. Matos, animado com a herança que recebeu, decidiu realizar algumas obras na sua casa. Construiu uma piscina no jardim, tá? Ele construiu uma piscina no jardim, trocou a fiação elétrica deteriorizada, cadê? Trocou a fiação elétrica deteriorizada da cozinha, com risco de curto-circuito, construiu um banheiro no quarto da filha, construiu um banheiro no quarto da filha, instalou um corrimão nas escadas e, por fim, ia construir um lago, mas desistiu quando verificou que já havia se formado um naturalmente, com a depressão natural da terra e as águas das intensas chuvas nos últimos meses. Tá? Diante disso, é correto afirmar que... E aí, olha só, presta atenção no que ele construiu, tá, pessoal? Ele colocou uma piscina, ele colocou uma fiação elétrica, porque essa fiação elétrica, a fiação da cozinha, no caso lá, estava deteriorizada, então era necessário, olha a palavra, então era necessário que ele trocasse, né, isso daí, porque senão a questão está dizendo que poderia ali ter o risco de um curto-circuito, tá bom? Ele construiu um banheiro no quarto da filha, ele instalou o corrimão, né, nas escadas e, por fim, queria construir um lago, só que ele desistiu porque esse lago ele foi construído naturalmente, não precisou construir o lago. Aí eu dei o exemplo lá no início da aula para vocês, né, do lago. Quando o lago ele é construído naturalmente, né, ele pode ser considerado, na verdade, ele é considerado um bem, né, imóvel, tá? Naturalmente, foi construído naturalmente, tá? Foi incorporado ali naturalmente. Agora, se fosse feito de forma artificial, seria um bem imóvel, também artificial, beleza? E aí ele quer saber, vamos lá. Letra A. O lago e a piscina, por se tornarem mais agradáveis ao uso do bem, são considerados benfeitorias voluptuárias. Tá? Letra B. A troca da fiação elétrica e a construção do banheiro no quarto da filha são considerados benfeitorias necessárias. Letra C. O banheiro construído no quarto da filha e a instalação do corrimão são considerados benfeitorias úteis. Letra D. A piscina e a troca da fiação elétrica podem ser considerados benfeitorias necessárias. O lago e a instalação do corrimão podem ser considerados benfeitorias úteis. E aí? Olha só, letra C, letra B, tá? Muita gente aí divergindo do gabarito. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar, tá? As questões, porque aqui tem um detalhezinho, tá? Que a gente precisa observar. Olha só. Vamos lá. Olha como a questão está falando a respeito do lago. Vamos analisar aqui o lago. O lago, pessoal, ele queria fazer o lago. Ele queria fazer o lago. Aí eu pergunto para vocês. Ele fazendo esse lago, pessoal, né? Ele fazendo esse lago. Vocês têm que analisar comigo aquilo que eu falei para vocês. É necessário? É útil, tá? É útil ter um lago em casa? Ou é apenas para o mero deleite, tá? Necessário, útil ou apenas para o mero deleite, pessoal? É para o mero deleite. Ele quer ter um lago, tá bom? Ele quer ter, não tem necessidade de fazer um lago, tá? Mas ele quer fazer um lago, beleza? Então, é para o mero deleite dele. Agora, presta atenção, pessoal. Por que que o lago, aqui nessa questão, não é voluptuário, tá? Por quê?
Porque ele foi feito, pessoal, naturalmente, tá? Não é uma benfeitoria, ele foi feito naturalmente. Deu para vocês entenderem? Então, por isso que a gente vai descartar, pessoal, aqui, ó, a letra A, porque está dizendo, ó, que ele é voluptuário, tá bom? Entendeu? Tranquilos? Então, ele está dando a entender que é uma benfeitoria voluptuária. Não, pessoal, não é voluptuária. Por quê? Porque foi feito, tá? Na minha visão aqui, tá? Ele foi feito, ó, naturalmente. Agora, se ele tivesse feito artificialmente o lago, tá? Ah, vou fazer um lago porque eu quero fazer um lago, tá bom? Então, artificialmente, ele mesmo fez. Aí, eu acredito que poderia sim ser uma benfeitoria voluptuária, tá bom? Deu para vocês compreenderem aí? Deu, pessoal? A questão do lago, especificamente? Deu? Então tá, fica esperto nisso daí. Letra B, a colega colocou aí a letra B. Agora vamos lá. A, a, a troca da fiação elétrica e a construção do banheiro, tá, no quarto da filha, são consideradas benfeitorias necessárias, pessoal. Vamos lá, o conceito de benfeitoria necessária para conservação, né, e também para evitar a deteriorização. Ora, se já está deteriorizada a fiação elétrica da cozinha, pessoal, de fato, ela é necessária. Agora, faz o seguinte exercício comigo. Cara, será que é necessário eu fazer um quarto, ou fazer um banheiro no quarto da filha? É necessário isso? Hein, pessoal? A pessoa que marcou aí a letra B. Faça a pergunta aí para você mesmo. Será que é necessário? Se eu construir o quarto no banheiro da minha filha, vai evitar a deteriorização, né? Vai conservar o bem? Não, né, pessoal? Não vai conservar. Então, a construção no banheiro, construindo o banheiro no quarto da filha, não pode ser, de forma alguma, aí, uma benfeitoria necessária, tá? Não tem como, não existe a possibilidade, beleza? Então, é esse exercício que a gente tem que fazer, tá? É necessário mesmo fazer isso? Será que eu posso fazer isso depois? Será que se eu fizer isso depois não vai dar ruim? Tá? Será que não vai cair? Sei lá, será que não vai dar curto-circuito, como colocou a questão aqui, se eu não fizer isso agora? Né? E aí, né? Muito bem, Jéssica. Olha a letra C aí. O banheiro construído no quarto da filha e a instalação dos corrimãos são considerados benfeitorias úteis. Sim, né? Esse é o nosso gabarito. Benfeitorias úteis. Não é necessária porque não tem necessidade de fazer aquilo. Mas se eu fizer, vai ser útil. Eu vou usar. Tá bom? Vai ser útil, vai ser melhor feito ali. Se eu colocar o corrimão nas escadas aqui, sei lá, ficar. É útil porque eu posso colocar a mão. Se de repente eu tropeçar, eu posso pegar ali e evitar uma queda, tá? Então, pode ser considerados aí bens úteis. Letra C. A piscina e a troca da fiação elétrica pode ser considerados benfeitorias necessárias. Cara, a piscina não é benfeitoria necessária, tá, pessoal? É o quê? Voluptuária, né? Por quê? Porque é para o mero deleite, né? Recreação, prazer, lazer, entendeu? Então, ali não pode ser considerado necessário. Letra D, perdão, letra E. O lago e a instalação do corrimão podem ser considerados benfeitorias úteis. Não. Será que o lago é útil, pessoal? Tem um lago ali? Não, né, pessoal? Não é útil. Beleza? Então não pode ser nosso gabarito realmente aí a letra C de casa. Beleza? Tranquilos? Um outro exemplo, pessoal, um outro macete que eu posso passar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui rapidamente, só para anotar aqui, tá? Sobre benfeitorias, que as benfeitorias, tá? As benfeitorias, elas são decorrentes das ações humanas, tá, pessoal? Tá? Entre aspas, são feitas, tá? Observa que são feitas, tá, pessoal? Tudo isso aqui é feito pela ação do homem. E a gente consegue distinguir isso aqui na questão 7, né, na questão do lago, que esse lago aqui, ó, pessoal, ele foi feito naturalmente, não foi feito pela ação do homem, tá? Não foi o homem que fez o lago, foi feito naturalmente, tá bom? Aí eu falo para vocês, agora, se fosse feito artificialmente, aí teria aí uma ação humana, poderia até ser considerado uma benfeitoria, tá? Na minha opinião, beleza? Tudo bem? Conseguimos compreender? Vamos lá para a 8ª questão. Muito bom. Viriato é proprietário de uma casa na vila da cidade de Teresina.
tá? Desde quando se mudou para o imóvel, há cerca de 20 anos, realizou algumas melhorias no local. Logo de início, plantou uma árvore, ó, ele plantou uma árvore frutífera no quintal da casa. Alguns anos após uma infiltração, trocou o piso do banheiro por lajotas novas. Há 3 anos, instalou o quê? Uma esquadria de janela da sala, um aparelho de ar-condicionado. Recentemente, Viriato recebeu a visita, né? A visita de interessado em recebeu um visitante interessado em comprar o imóvel. Após conhecer a casa, o comprador ofereceu um preço atrativo e ambos celebraram o contrato de compra e venda, tá? Considerando que nenhum acordo específico tenha sido feito entre as partes a respeito das melhorias, tá? Das melhorias feitas por Viriato, é correto considerar que antes de entregar a casa ao comprador, Viriato poderá, se quiser, e aí? Poderá, se quiser. Aí, de novo, pessoal, o que pertence ao imóvel, tá? O que pertence ao imóvel, que constitui parte integrante do imóvel, e o que não constitui parte integrante do imóvel, tá? Porque, ó, a questão ela é bem clara quando ela coloca aqui, pessoal, diz o seguinte, ó, nenhum acordo foi especificado, tá? Nenhum acordo foi especificado, beleza? Ó, ele pode derrubar a árvore do quintal, pessoal? Não, né, galera? Ele não pode. Não pode derrubar a árvore do quintal, tá? Não pode, Jéssica, derrubar a árvore do quintal, beleza? Ele pode desinstalar o aparelho de ar-condicionado? E aí, pode ou não pode? Desinstalar o aparelho de ar-condicionado? Pode, tá? Mas ele não pode derrubar a árvore do quintal. Desinstalar o aparelho de ar-condicionado? Pode, até que pode. Agora, quebrar as lajotas do piso do banheiro? Pode quebrar as lajotas do piso do banheiro, pessoal? Não, né, pessoal? Não pode. Quebrar as lajotas do piso do banheiro? Não, não pode. Ó, agora aqui, ó. Ele pode colher para si os frutos já maduros da árvore? Pode, né, pessoal? Nesse caso aqui, ele pode. Beleza? Letra D. Colher para si os frutos maduros da árvore e em seguida derrubá-la. Vai derrubar a árvore, galera? Não, não vai derrubar a árvore, né? Pode colher os frutos? Pode, mas ele não pode derrubar a árvore. E letra E. Desinstalar o aparelho de ar-condicionado e colher para si os frutos já maduros. Sim, né, pessoal? Nosso gabarito aqui é a letra E. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Estão conseguindo compreender o conteúdo? Estão? Beleza. Vamos lá, então, para a nossa nona questão. Tá? Uma questão bem simples. Ele só quer saber, relacione os tipos de bem-estar a seguir e suas respectivas definições. Não vou nem fazer. Coloca o gabarito aí. Deixa eu pegar meu carregador. E aí, pessoal? Coloca o gabarito da nona questão aí. Ó, bens móveis, bens imóveis, bens móveis e bens fungíveis. Vamos lá, ele quer que relacione, né? A, o primeiro. Diz o seguinte: são o solo e tudo quanto que lhe incorporar naturalmente ou artificialmente. Esse conceito aí é o conceito de quê, pessoal? São o solo e tudo que lhe incorporar naturalmente ou artificialmente. É o conceito de quê isso daí? Fala aí para mim.
Por gentileza, interage. Interage são... É, é um, né, Juliana? É um, né? É um. Olha só. Vamos eliminar. Vamos eliminar aqui, Gesiel, a letra C, letra D e a letra E. Tá? É assim que a gente faz questão, tá? 2. São os suscetíveis de movimento próprio, tá? São os suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, tá? Ou de remoção por força alheia. 2. Já eliminamos a letra A, então, tá? Já elimina a letra A, então a gente fica com o gabarito, né, letra B. São os imóveis, tá? São os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, olha lá, qualidade e quantidade. De fato, esse é o conceito, tá, pessoal? De bens infungíveis, tá? Ou melhor dizendo, de bens fungíveis, ok? Bens fungíveis. Certo, amigos? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? De boa? Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui. Vamos lá, que ainda não acabou, tá? Ainda tem uma questão ainda aqui, ó. Tá? Só para a gente finalizar e ir embora, passar o restante do dia. Eu vou arrumar minha casa, que está uma bagunça, porque a minha mãe viajou e ela chega amanhã. E se ela chegar e estiver bagunçado, ela vai me brigar. Então hoje eu tenho que arrumar a casa. Beleza? Então vamos lá. Júlio e José foram contratados para realizar a manutenção da casa de João, que pediu que eles tomassem muito cuidado para nada quebrar, pois a casa fora construída com tijolos feitos com argila especial e que não são mais encontrados nos dias atuais, que as janelas tinham vidros do século XVII e que as portas tinham sido feitas com a última leva da madeira da extinta serraria de seu pai, que inclusive assinou-as. Com relação à mobilidade, à consultibilidade e à fungibilidade, assinale a opção, né, que indica como os tijolos, os vidros das janelas e as portas podem ser classificados. E aí ele quer saber, tá? Aí ele quer saber o seguinte, pessoal. Ele quer saber, ó, cadê? Os tijolos, tá? São os tijolos. Qual é a classificação dos tijolos? Tá bom? Deixa eu ver o outro aqui. As janelas, qual a classificação das janelas, tá? E também das portas, tá? Que foram feitas aí com a última leva da madeira da extinta serraria do pai de Júlio, né? Na verdade, do pai de João aqui, tá bom? E aí, galera? O que vocês acham dessa questão aí? Nós temos os tijolos, né? As janelas e as portas. Aquela questão que eu falo para vocês, tá? É, aquela questão que eu falo para vocês, galera, é analisar o contexto, tá? A gente analisa o contexto da questão, tá? Diante de tudo que a gente estudou aí, e a partir da análise do contexto dessa questão, a gente pode, né, identificar o que ele quer, o que ele quer. Por quê? Porque lá no início da aula, a gente viu que tudo que se relaciona à construção, e a gente resolveu aqui 10 questões, e uma boa parte dessas 10 questões falou sobre construção, sobre casa, né? O enredo da prova, se vier essa questão, que eu acho que vem, tem grande chance de vir, o enredo da prova, se vier essas questões, ela vai falar sobre isso, sobre uma construção, sobre uma benfeitoria, né? Vai pedir a classificação dos móveis, a classificação dos bens. E é isso que vocês têm que compreender, tá? Então, por exemplo, a questão está pedindo para ter muito cuidado. Por quê? Porque ele não quer perder, né, esses detalhes, ele não quer perder os detalhes da casa dele, né? Ele não quer perder. Então, ele olha o seguinte, os tijolos feitos com argila especial, que não são mais encontrados nos dias atuais. Tá, isso é um bem imóvel, tá? Por que é um bem imóvel, pessoal? Porque, galera, por mais que, por exemplo, vamos supor que ele tire esses tijolos de lá, ele vai querer colocar novamente esses tijolos lá. Ele não quer que mexa, ele quer que continue os tijolos. Então, é um bem imóvel, tá? É um bem consumível, pessoal? Não, galera, não é um bem consumível porque não tem a deteriorização imediata. E a gente viu que a característica, né,
A características, então, aí dos bens consumíveis é que eles vão se acabar rapidamente, tá bom? E vamos lá. É um bem fungível ou um bem infungível, pessoal? O que vocês acham? Que é um bem infungível. Por quê, pessoal? Por que é um bem infungível? Porque ele coloca bem aqui, ó, não são mais encontrados nos dias atuais, tá? Não são mais encontrados nos dias atuais. Então, se não são mais encontrados nos dias atuais, não tem mais a mesma espécie desses tijolos, não tem mais a mesma natureza e não tem mais, com certeza, a mesma qualidade desses tijolos. Não existe mais. Então, eles são bens insubstituíveis. Tudo bem? Então, essa é a nossa análise, tá? Aqui das janelas, tá bom? Agora, vamos analisar... Não, perdão, não é das janelas, pessoal. Análise dos tijolos. Agora, vamos analisar as janelas. Ó, as janelas também estão incorporadas nessa casa, né? Que está sendo aí, está passando por uma manutenção. E olha só, pessoal, são janelas de vidro do século XVII. Então, são janelas raríssimas, são janelas antigas, né? Obviamente, por essa característica de serem raras, de serem antigas, né? Elas são o quê? Inconsumíveis, tá? São inconsumíveis e também são infungíveis, porque não existem mais janelas como essas, tá? Elas são ali, têm um caráter aí, uma peculiaridade, elas têm peculiaridade, então elas são infungíveis, ou seja, são insubstituíveis, tá bom? Então aqui são móveis, tá? Perdão, são bens imóveis, tá bom? São inconsumíveis e infungíveis, tá bom? E agora vamos aqui para as portas, né? Que é o último bem que ele está falando aí, ó. As portas, tá? Obviamente, isso, bem observado aí, o colega observou aí, tá? Os vidros do século XIX, tá? Muito bom, obrigado aí pela observação. A janela dos vidros do século XIX, muito bom. E as portas, pessoal? As portas, a mesma situação, tá, galera? Aí vocês têm que lembrar do macetezinho lá da porta, né? Bora lá. A porta, nós temos a porta antes da construção e a porta após a construção, tá? Aqui está a divisão entre elas, tá? Porta antes da construção, porta após a construção. A porta antes da construção, ela é o quê? Um bem imóvel, tá? Ela será um bem imóvel. A partir do momento que ela faz ser parte integrante, tá? Ela se faz parte integrante de uma construção, no caso de uma casa, ela vai se tornar um bem imóvel, tá? E aqui você tem que lembrar das situações, tá, pessoal? Ó, das situações. Se futuramente em uma manutenção e também em uma reconstrução, se essa porta ela for descartada, ela volta a ter o seu status de bem imóvel. Agora, se ela for tirada ali por um período, tá, temporariamente, e depois ela vai ser recolocada no mesmo lugar, ela continua tendo aí, né, o seu status de porta, né, de bem imóvel, tá bom? Aqui nessa situação, ó, o cara pediu para ter cuidado, né, para que tomasse muito cuidado com a porta também, né? Por quê? Porque a porta tinha sido feita, né, com a última leva de madeira extinta da serraria do seu pai, que inclusive assinou. Então essa porta, pessoal, além de ser um bem imóvel, tá? Além de ser um bem imóvel, ela é inconsumível e ela também é insubstituível porque ela tem características únicas, tá? Ela tem características únicas, beleza? E aí ele está querendo saber. Esses três, tijolo, né, os vidros e as portas, pessoal. E as portas, eles são o quê? Eles são bens móveis, primeiramente. São bens imóveis, são bens inconsumíveis e são bens infungíveis, tá? Gabarito, letra A de casa, tá? Letra A de casa. Letra A de amor. Eu vou ser aprovado. Beleza, pessoal? Deu para vocês compreenderem? Tranquilos?